vontade dele. Você não conhece, você pode acompanhar e aprender juntamente conosco. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluia. Como é bom em união te adorar. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Aleluia, 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 como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te Olá, irmãos, que a graça e também que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe grandemente tua vida em nome de Jesus. E quero deixar um pequeno recado para você. Nessa ministração que você vai assistir da Palavra de Deus, onde nós vamos estar ministrando a respeito de Ezequiel, capítulo 37, onde ele fala a respeito do vale de ossos secos. O que eu quero dizer para você é que os ossos, eles não se tornam secos do dia para a noite, mas é um processo.
E o que faz com que os ossos eles se sequem é a ausência da presença de Deus, a ausência do Espírito Santo de Deus, a ausência da palavra de Deus, de louvor ao Senhor. A ausência das coisas de Deus faz com que os ossos fiquem secos, ou seja, faz com que a pessoa se esfrie na fé, com que ela se perca, com que a esperança dela vá embora, com que ela não tenha mais expectativa, não faça mais projetos, não estabeleça mais metas, enfim, faz com que ela esteja morta e seca espiritualmente. Então, que você tome posse dessa palavra, não entre por esse processo, mas busque ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não basta você simplesmente ter aparência, você tem que ter vida para estar no campo de batalha. Você tem que estar forte, firme, com nervos, tendões, carne, espírito humano, espírito do homem, mas também é necessário o Espírito de Deus, que é esse que nos dá vida. Querido, boa mensagem, que o Senhor, que o Espírito Santo possa estar falando com você, ministrando a tua vida, ao teu coração, grandemente, em nome de Jesus. Amém? Depois que você procurou, você encontrou Ezequiel capítulo 37, você vai aí no versículo de número 7 da palavra de Deus, onde diz assim a palavra de Deus: e profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho. Fala assim comigo: houve um barulho. Houve um barulho. Um som de chocalho e de ossos se juntaram, osso com osso. Amém? Até aqui, com seus olhos fechados, mas com teu coração aberto diante do Senhor. Deus amado, Pai querido, oh Senhor, mais uma vez, Deus, as nossas vidas são apresentadas diante de Ti, Senhor, em oração, porque nós sabemos, Deus, que Tu és o Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, também o nosso Deus, aquele Deus que levanta o caído, aquele Deus que estende a sua mão ao oprimido, aquele que está abatido, aquele que muitas vezes se encontra prostrado. Tu és aquele Deus que com a Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, pode mudar toda e qualquer história, independente do tamanho das circunstâncias, dos problemas, das barreiras que muitas vezes têm se colocado diante dos Teus filhos. Nós sabemos que Tu és Deus, e nós sabemos que para Ti não há limite, Senhor. É por isso que todos os dias nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. É por isso que todos os dias nós nos lançamos na Tua presença, Deus, porque nós cremos que o nosso socorro vem do alto, porque nós cremos, Deus, que a vitória vem do alto, a vitória vem do Senhor. Pai bendito, Pai amado, eu peço que o Teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito que estava, que veio sobre Ezequiel e fez com que ele profetizasse, venha também, Deus, sobre este lugar, e venha também estar ministrando, Deus, sobre cada coração, sobre cada vida. Oh Pai Santo, Pai bendito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Você pode se sentar, glorificando a Deus. Vamos. O Senhor nosso Deus, Ele é um Deus de propósito. Amém? Em todas as coisas, em tudo que Deus faz, Deus, Ele tem seus propósitos. Deus, Ele tem, vamos chamar assim, de o seu porquê. Tudo que Deus faz, existe um motivo, existe uma razão. Muitas vezes, ou quase sempre, não conhecemos o porquê que Deus faz, ou porquê que Deus permite determinadas coisas, determinadas situações. Mas é certo que o Senhor Deus, Ele tem um propósito. No profeta Isaías, capítulo de número 55, a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são do alto, os nossos são de baixo. Diz também que os pensamentos do Senhor são do alto, os nossos são de baixo. Jesus, certa vez, quando Ele estava conversando com um certo homem, Ele disse assim: vocês são de baixo, eu sou de cima, eu sou do alto. Ou seja, alguém que está no alto, ele normalmente vê todas as coisas. Embora o nosso Deus, nosso Senhor seja onisciente, mas normalmente alguém que está nas alturas, ele tem uma visão ampla, uma visão panorâmica de toda a situação e de tudo que acontece e de tudo que pode acontecer.
A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e Ele será para sempre. Diz que Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Todas as coisas começaram no Senhor, e todas as coisas vão terminar nele, vão dar sequência nele, amém? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos, esse é o nosso Deus, o Deus que um dia abriu os nossos olhos, fez com que as escamas caíssem, e deu uma palavra para nós, muito mais do que uma palavra de vitória a cada dia, mas um Deus que nos fez ser mais que vencedores, amém, amado? Diz, querido, a palavra de Deus aqui em Ezequiel capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Talvez você possa ter ouvido já essa palavra tantas e tantas vezes, e você vai dizer assim, mas será que eu vou ouvir essa palavra mais uma vez? Quero dizer para você, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor teve misericórdia de nós ontem, hoje, e com certeza terá amanhã. Assim a palavra de Deus, ela tem se renovado, e é por essa palavra que nós vivemos, e é por essa palavra que nós somos sustentados, e é por causa dela que nós estamos aqui. Não estamos por causa da nossa bondade, porque eu sou bom, porque você é bom, mas estamos aqui porque o Senhor é bom, amém? E diz a palavra do Senhor Deus, que, dizendo o profeta, que a mão do Senhor, ela estava sobre mim. Em Isaías capítulo de número 59, diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida, mas ela está estendida, amém, amado? Diz também no Salmo de número 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, encontrará descanso para a sua alma. Aquele mesmo descanso que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, verso de número 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele continua dizendo que encontrará descanso para as suas almas. A mão do Senhor estava sobre a vida daquele homem, a mão do Senhor estava sobre a vida daquele profeta, mas com um propósito. Deus não levantaria um profeta, em hipótese alguma, sem que houvesse um propósito, senão não haveria como, nem porquê, nem para que profetizar. Mas se Deus levantou um profeta, é porque Ele precisava fazer algo através da vida daquele homem. Se Deus tem me levantado, se Deus tem te levantado, querido, é porque Ele quer fazer algo através da nossa vida. Nós somos como um atalaia. O atalaia, ele tinha lá a sua cabana, ou vamos chamar assim como chamamos nos dias de hoje, uma espécie de uma guarita, ou a torre de vigia. Ele ficava lá no alto, e quando ele avistava, ele ficava numa visão estratégica, e quando ele avistava o inimigo vindo, o que ele fazia? Ele tocava seu instrumento e avisava todas as pessoas, todo o exército, para que eles pudessem se prevenir. Assim somos também nós, fomos chamados pelo Senhor para isso. Nós soamos o alarme, nós falamos, nós declaramos a respeito dos perigos da vida, nós falamos, nós declaramos a respeito do perigo que o mundo sem Deus oferece, e para que todas as pessoas possam se prevenir. E não há prevenção sem o Senhor Jesus. Ele é a proteção, amém, querido? O Senhor Jesus, Ele é o escudo, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Continua dizendo a palavra do Senhor Deus: e por seu Espírito, Espírito com letra maiúscula, ou seja, pelo Espírito do Senhor, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Disse isso aqui já algumas vezes, vou repetir. Não é pelo fato de nós sermos de Deus, por você ser uma pessoa de Deus, chamado por Ele, escolhido por Ele, eleito por Ele. Não é por esse fato que nós vamos estar simplesmente em lugares em que nós queremos. O Senhor muitas vezes vai levar nós em lugares em que nós não entendemos, e muitas vezes onde, se dependesse da nossa vontade, nós não gostaríamos de estar. Contra a vontade humana, contra a natureza humana. Mas se Deus diz, querido, é porque existe um propósito, e que o Senhor espera de mim, espera de você, é que nós venhamos a dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor colocou a sua mão sobre mim, se a mão do Senhor está sobre mim, com esse propósito, então o Senhor pode contar comigo, amém, querido? Você está disposto a ser usado pelo Senhor? Amém. Graças a Deus. E Ele continua dizendo: e Ele me levou a um vale. Ele me levou de um lado ao outro, a princípio ali do vale. Sabe por que a princípio Deus ele leva, ou o Espírito de Deus ele leva o profeta de um lado ao outro? Sabe por quê? Para que os nossos olhos, porque muitas pessoas elas julgam por aquilo que está diante dos olhos. Assim como os olhos veem,
assim a pessoa acredita muitas vezes. Mas Deus, ele é diferente, querido. Muitas vezes ele nos mostra toda a situação para que venha a parecer sim ser pior do que nós imaginávamos, para que então ele possa fazer a obra. Senhor, parece que está pior do que eu imaginei, pior do que eu pensei, está pior do que aquilo que eu havia visto antes. É bem pior. Mas para Deus não existe pior, não existe menos pior. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, amém? E o Espírito levou o profeta de um lado ao outro, e diz a palavra de Deus que ele dizendo: e pude ver que era ali enorme aquele lugar, o número de ossos que estava no vale, e que os ossos estavam muito secos. Primeiro, ele levou o profeta em um vale. Sabe o que nós aprendemos aqui? Às vezes, querido, esse vale representa, esses ossos representam pessoas. O que nós aprendemos aqui, querido, é que às vezes a pessoa ela está preparada para estar no monte, mas ela nunca está preparada para estar no vale. Às vezes a pessoa está preparada muitas vezes para estar no auge, para estar num certo patamar, mas dificilmente ela está preparada para estar embaixo. A Bíblia diz que o Senhor Deus é um Deus dos montes e é um Deus também dos vales. A palavra do Senhor diz que Ele é em todo lugar e sempre será. A palavra de Deus, o Senhor Jesus estava dizendo assim certa vez que o dia mau, Ele viria. Porque Ele disse assim aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições. E Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, diz que o dia mau Ele viria. Ou seja, o dia mau trazendo aqui para Ezequiel 37, o dia de muitas vezes estar no vale, no lugar baixo. E você sabe, quando muitas vezes se está em um lugar baixo, você olha, parece que tudo é maior que você. Tudo é maior que você, e você muitas vezes sente aquele complexo de inferioridade. Você olha para dentro de você, você se sente o menor daquele lugar, o menor daquele espaço. E muitas vezes você se sente o menor em toda a situação, e até mesmo entre os seus amigos. Você olha para dentro de você e fala assim, como muitos disseram: Senhor, eu sou o menor da minha casa, Senhor, eu sou o menor da minha tribo, o menor lá, Senhor, do meu povo. O que o Senhor quer comigo? O Senhor quer do menor, Ele quer fazer grande, amém, amado? Do menor o Senhor quer fazer o grande, do caído Ele quer pôr de pé e fazer o mais que vencedor. Então, querido, ele olhou e viu que naquele vale existiam ossos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está preparado para estar bem, para estar numa condição boa, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela emocional, na área conjugal? Você já se preparou para momentos difíceis da tua vida? Você já se programou? Alguns dias atrás aqui estávamos falando no culto da família a respeito de planejamento. Você já se planejou, por exemplo, para que se o imprevisto acontecer na tua família, ou se o imprevisto acontecer ali com a pessoa amada, com um filho, você já se programou, você já se preparou para isso? Ou você se preparou simplesmente para você estar no monte? Deixa eu dizer para você: o pastor está profetizando algo ruim. Eu estou profetizando algo ruim. Só quero dizer para você que todos nós estamos sujeitos a tantas coisas. Chove na horta e na casa do ímpio, chove na nossa também. A questão é o Deus que nós temos, o nos preparar para situações. De muitas situações o Senhor não vai nos livrar, mas Ele vai nos fortalecer se nós buscarmos nele. Ele é a força da nossa vida, a quem nós temeremos. Ele é aquele que nos sustenta, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós somos sustentados por essa palavra, mano. Nós somos sustentados pela palavra de Deus. É ela que alimenta a nossa alma, sustenta o nosso espírito e nos faz estar de pé. Ainda que o corpo físico esteja se sentindo lá em um vale, lá até mesmo como ossos secos, mas a nossa alma, o que está dentro de nós, precisa ter vida. A vida, ela vem de dentro. Por mais que por fora você olha e você fala: meu Deus, eu não me aguento e nem aguento mais tudo isso. Mas você pode olhar para dentro de você e você pode dizer assim: não, mas dentro de mim existe vida, e enquanto existir vida eu vou lutar. Enquanto existir vida, o Senhor está comigo, me sustentando. Significa que Ele ainda tem um plano, Ele ainda tem um propósito para a minha vida, amém, amado? E ele olhou e viu aqueles ossos secos.
E diz a palavra do Senhor que Deus disse a ele: filho do homem, esses ossos, eles poderão viver? Eles poderão ter vida? E respondendo o profeta: ó soberano Senhor, só tu sabes. Sabe, amado, nós vivemos em um dia, em uns tempos em que se busca tantas coisas. Eu estava conversando com alguém hoje a respeito disso. O pai dele faleceu, acho que faz mais ou menos 4 meses. Ele estava assim bem abatido, estava para perceber, muito ligado. E o pai dele, ele buscava assim tantas coisas, construiu muitas coisas, mas aquilo de maior que o Senhor tem para a nossa vida, diz a palavra de Deus lá na carta de João, a promessa dele para a nossa vida, para cada um de nós, e a vida eterna em Cristo Jesus. Ontem foi dia de finados. Muitas pessoas foram ao cemitério, lá onde tem muitos projetos enterrados. Muitas pessoas foram lá, projetos que não foram concluídos, porque não deu tempo. Ah, mas por que não deu tempo? Porque Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. O tempo de adorar é esse. E quando você olha tantos espaços vazios do teu lado, era para ter um adorador do teu lado. E os adoradores, não sei bem por onde devem estar. Mais tarde, pelo menos alguns, nós saberemos. Mas muitas vezes no lugar errado. Muitas vezes correndo atrás do vento. Muitas vezes trabalhando assim, como diz a palavra de Deus, por aquilo que perece. Mas Jesus disse certa vez, no Evangelho de João: trabalhai não por aquilo que perece, mas trabalhai por aquilo que permanece para a vida eterna. E continua dizendo a palavra de Deus. O Senhor diz ao profeta: então ele me disse: profetize, ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei o espírito em vocês, e vocês terão vida. Sabe o que nós percebemos? Que o nosso Deus, ele é um Deus de organização, um Deus organizado, parte por parte, tudo aquilo que nós precisamos. E você sabe por que Deus estava tratando dessa maneira? Claro, o profeta teve uma visão desse vale desses ossos. O Senhor Deus estava tratando dessa maneira, e esses ossos, porque esses ossos tinham uma representação diante de Deus. Assim como nós representamos algo a Deus, assim como nós representamos algo diante do Senhor. Não somos simplesmente seres humanos ou mais o número de pessoas que vivem no mundo. Nós representamos algo diante do Senhor. A partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, como algumas pessoas vão fazer aqui no dia 15 de novembro, onde teremos o batismo. Passando essa terça, na próxima teremos o batismo. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele passa assim a ter um plano e a começar a escrever uma nova história através desse momento, através dessa entrega que nós fizemos a Ele. Então, querido, o tratamento de Deus para cada um que se achega diante dele é um tratamento diferenciado. Você pode pensar assim: então Deus faz acepção de pessoas? Não. Ou você trata... Que tipo de tratamento, por exemplo, você tem para a pessoa que é sempre fiel a você, para a pessoa que está sempre do teu lado, para a pessoa que está sempre dando o ombro para você chorar, para a pessoa que está sempre à tua disposição, a hora que você precisar, para a pessoa que diz para você: olha, independente daquilo que você vai precisar, você pode contar comigo, sou teu amigo. Que tipo de tratamento você dá para uma pessoa dessa?
E para uma pessoa que diz assim para você, ó, cada um com seus problemas. Você tem os seus, eu também tenho os meus. Boa sorte. Seja feliz no momento em que você resolver seus problemas e as situações. Como que você trata duas pessoas diferenciadas assim? As duas do teu lado. É claro, você vai tratar melhor, o tratamento especial vai ser para aquele que está sempre à tua disposição. Aquele que você tem sempre perto de você, aquele que está sempre ali do teu lado. Então, querido, esse povo, os ossos secos, eles simbolizavam a nação de Israel. Depois do cativeiro, quando eles voltaram do cativeiro, eles voltaram totalmente sem esperança. Como alguém, por exemplo, que é escravizado, depois ele sai daquele processo de escravidão, ele não é mais o mesmo. A mente dele, por mais que ele seja um cristão, mas algo fica nele, uma cicatriz fica nele. Ele lembra das chibatadas que um dia ele levou, ele lembra das cadeias, ele lembra das algemas, ele se lembra de tantas coisas. É de um povo que era escravizado, assim como nós éramos escravizados do mundo, não uma escravidão física, mas uma escravidão espiritual, onde também muitas vezes deixou marca, e onde muitas vezes deixou até sequelas de escravidão. Então Deus estava tendo esse tratamento, dando esse tratamento para esse povo. E Deus queria que eles não simplesmente tivessem vida, e Deus queria não simplesmente que eles recebessem uma palavra sobre a vida deles, mas Deus queria que eles voltassem aquilo que eles eram antes. Continua dizendo a palavra de Deus: e então vocês saberão que eu sou o Senhor. E deixa eu dizer para você, tudo que acontece na nossa vida é por louvor e precisa ser para a glória de Deus, para que saibam que eu sou o Senhor. De todos os caminhos que o Senhor nos tirar, caminhos de perversidade, e por todos os caminhos que o Senhor nos levar, caminhos de vida, é para que nós venhamos a saber, e para que todos venham saber que Ele é o Senhor, e que quem realiza a obra na nossa vida é o Senhor, não é outro, não é outra mão, mas é a mão de Deus. E diz assim o profeta, depois a palavra de Deus dita para a vida dele, e disse assim, versículo 7: e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, e o som de chocalho, e os ossos se juntavam, osso com osso. Ou seja, a organização de Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida, entendendo nós ou não, aquilo que Deus faz na nossa vida, querido, é para o nosso bem. Aquilo que Deus faz na nossa vida aqui hoje é para que nós venhamos a permanecer de pé no amanhã. Aquilo que Deus faz na nossa vida hoje é para que nós venhamos a estar firmes na presença dEle lá na frente, e Ele quer nos fortalecer para isso, Ele quer nos preparar para isso. Continua dizendo a palavra de Deus: e eu olhei, e os ossos, eles foram cobertos de tendões, assim como Deus havia dito, e foram cobertos também de carne. E também pôs pele sobre aqueles ossos e sobre a carne, mas não havia espírito neles. Sabe de uma coisa? Não adianta beleza, não adianta formosura, não adianta boa aparência. A necessidade que nós temos, que todo ser tem, é de vida. É de vida. Se você tirar, por exemplo, uma planta do chão e você começar a admirar ela, rapidinho ela vai murchar. Sabe por quê? Porque ela deixou de ter vida. Não adianta, por exemplo, alguém belo, formoso, bela, formosa, deitada ali em um caixão, porque ela não vai ter desejo de nada, não vai ter forças para nada, não vai ter condição para nada e nem vai querer nada, porque não tem vida. A partir do momento que nós recebemos a vida de Deus em nós, nós começamos a traçar planos, nós começamos a ter projetos, propósito, começamos a estabelecer metas. Isso em Deus, em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Então, a partir do momento em que o profeta ele profetizou, tudo isso começou a se ajuntar,
mas faltou vida. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham plenamente. Não simplesmente uma vida, aquela que se dá à luz lá no hospital, em que, por exemplo, a mulher dá à luz a um filho e as pessoas dizem assim: ah, nasceu tal pessoa, passou a ter vida. Não simplesmente essa vida. Ele diz vida, mas vida em abundância significa vida na presença de Deus. A vida que, quando o Espírito do Senhor vem sobre a pessoa, ela recebe o seu nome escrito no livro da vida. Esse tipo de vida. Uma vida diante de Deus, uma vida reconhecida por Deus. Continua dizendo a palavra do Senhor que o Espírito não estava ainda sobre aquelas pessoas e que eles ainda não viviam. E profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles e eles receberam vida. Só que aqui Espírito ainda diz um Espírito com letra minúscula, porque eles estavam recebendo ainda a vida humana daqueles ossos. Estavam sim com seus tendões, carne, pele, com os ossos que já tinha ali, mas estavam recebendo um Espírito com letra minúscula, um Espírito ainda humano, ali, que poderia dar uma vida humana simplesmente para eles. Mas isso não é tudo. Quando nós temos a totalidade de Deus na nossa vida, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, é quando nós recebemos do Espírito dele em nossas vidas. Você pode estar no lugar onde você estiver. Lá você vai dobrar o teu joelho, você vai perceber que você não está sozinho. Você pode entrar em lugares que, sabe, Deus te mandar, é claro, mas lugares mais sombrios que você pode imaginar. Lá você vai perceber que o dono da vida está com você, porque o Espírito dele está com você. Mas até então, quando o homem ele tem simplesmente um espírito humano, corpo, alma, espírito, quando ele tem simplesmente um espírito humano, ele é simplesmente um ser. E Deus não quer que nós sejamos simplesmente um ser. Ele quer algo de nós, e Ele quer algo muito mais precioso, muito mais poderoso para nós. Amém, querido? Amém, amado? Amém. Graças a Deus. E continua dizendo a palavra do Senhor que o Espírito entrou neles sim, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era enorme o exército. Com a vida, simplesmente com a nossa vida que nós temos, nós permanecemos de pé. Nós vamos de um lugar para outro, sim, mas nós somos limitados, 100% limitados. Nós vivemos debaixo do limite tanto de Deus quanto dos homens, muito mais ainda dos homens, porque o Senhor ele ainda não tomou conta, porque o Senhor ainda não carimbou, não selou ainda a vida dele em nós. Então a vida humana, aquela vida que muitos dizem assim: ah, a vida é minha, eu faço com a vida o que eu quero. Não é essa vida que o Senhor quer para nós. Aquela vida que muitos dizem assim: bom, a vida é minha, eu cuido muito bem dela, eu trato muito bem da minha carne. Mas espera aí, quem nos ensina a tratar da nossa alma é só Deus. E é por isso que Ele nos dá a comida certa, que é a palavra. E continua dizendo assim: então Ele disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, todos aqueles que vieram cativeiro. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se desvaneceu-se. E nós temos ali, nos sentimos exterminados, nos sentimos como que acabados, profundo vazio, sentimento de derrota. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele é o centro de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Como, por exemplo, você pode estar olhando para essa luz, o centro aqui desse lugar aqui, para clarear. Todas as vezes que o nosso olhar se desvia do Senhor,
nós entramos num processo de sequidão, a humanidade entra num processo de derrota na sua vida. Ela pode ter todas as vitórias, todas as conquistas do mundo, mas ela não pode dizer: eu venci o mundo. Ela simplesmente venceu na vida, e uma vida passageira, uma vida pequena. Mas ela pode dizer, assim como está escrito lá no Evangelho, na carta de João: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé, quando a pessoa está olhando para o autor e o consumador da sua fé. Eu tenho algo preparado a respeito desse assunto, que diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Uma das traduções diz assim, que aquele que é filho de Deus, aquele que é nascido do Espírito, vence o mundo. Processo de regeneração. E esse processo de formação, eu vou deixar os detalhes para você. Esse processo de formação, até mesmo, às vezes o Senhor forma primeiro uma parte, depois outra, depois outra, depois outra. E às vezes o Senhor vai trabalhando em áreas da nossa vida, do nosso coração, que às vezes está em formação. A pessoa, Deus fala assim muitas vezes: Deus, eu estou precisando disso na minha vida. Talvez você pense, mas Deus pensa diferente ao meu respeito. O livro do profeta Jeremias diz que Deus tem pensamentos ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, aquilo que, nem tudo aquilo que parece paz para nós realmente é a paz que o Senhor quer para nós. A paz que muitas vezes o Senhor dá é muitas vezes lá no meio da tribulação, lá muitas vezes no meio do bombardeio. Lá o Senhor quer mostrar que Ele vai dar paz para nós, porque em nós habita o Espírito Santo, e o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, Ele é o príncipe da paz. Lá no meio dos bombardeios é que nós vamos perceber que nós temos paz, quando nós estamos no Senhor. Então, querido, continua dizendo, voltando aqui para Ezequiel, capítulo de número 37, que então ele profetizou novamente, e disse: assim diz ó soberano o Senhor, o meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair dos túmulos, e trarei vocês de volta à terra de Israel. Você sabe que abrir o túmulo, quando alguém está no túmulo, querido, é porque a pessoa está morta. Por exemplo, quando eu for para o túmulo, é porque estou morto. E quando o Senhor diz que vai abrir o túmulo, talvez você se lembre daquilo que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11, quando Lázaro estava no túmulo e a pedra rolou, e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E quando muitos desacreditavam, até mesmo as suas irmãs desacreditavam a respeito de que Jesus poderia dar vida àquele morto, ele saiu na condição dele, saiu todo ali envolto, todo enrolado em faixas, e saiu daquele lugar. Ou seja, Jesus, ele deu a vida, ele abriu o túmulo, tirou, saiu naquela condição, saiu. Mas Jesus disse: olha, desamarre. A partir de agora, a partir desse momento, ele não vai mais estar morto, e nem vai estar preso a nada, mas ele foi chamado para a vida. Nós fomos chamados para a vida. Nós não fomos chamados para estar em vale, e muito menos ali em ossos secos. Até mesmo por um instante, talvez descer no vale, mas ali, querido, como soldado, como varão valoroso, como varão do Senhor. E querido, e esse povo aqui, ele não era simplesmente um povo, não era simplesmente uma nação, não era simplesmente o povo de Deus. Ele era ali como um exército do Senhor. Então, muito mais que isso, batalhadores, pessoas que defendiam sua nação. O Senhor fala comigo e com você como pessoas que defendem o seu lar, defendem o Evangelho, a palavra de Deus, a sua fé. Mas nós muitas vezes precisamos sair do túmulo. Aliás, assim como o Senhor Deus disse para Elias, certa vez, quando Jezabel disse que cortaria o seu pescoço, disse que o mataria, ele foi para a caverna, mas na verdade Deus não mandou ele para lá. Ele simplesmente foi por medo, essa palavra.
E Deus disse: rapaz, sai daí. Sai daí porque eu quero falar contigo. Sabe, querido, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e sair dos túmulos. Porque no túmulo não tem vida, mas Ele quer nos tirar do túmulo, para que então Ele possa ressuscitar em nós essa mesma esperança que estava e que foi perdida pela nação de Israel. Essa mesma expectativa que até então passou a não existir mais, porque se sentiam como secos, se sentiam como mortos. Não sei como você se sente muitas vezes na tua vida. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Não sei como você se sente em muitos instantes na tua vida, mas eu quero dizer para você que existem processos pelos quais a sequidão ela invade a vida da pessoa. O salmista diz no livro de Salmos: quando eu me calei, ele está falando a respeito de pecado, os meus ossos se secaram, se envelheceram. Mas quando ele clamou ao Senhor, invocou o Senhor e pediu perdão ao Senhor, se reconciliou, então ele voltou a ter vigor. Talvez quando a aflição ela chegou até a tua vida, talvez você tenha se sentido como seco. Talvez os teus ossos tenham envelhecido, tenham se secado. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o nosso Deus, Ele é um Deus que restaura. É o restaurador de ossos secos. E Ele põe também tendões, e Ele põe também carne, e Ele põe também pele, e Ele põe também um espírito. E muito mais que isso ainda, Ele nos dá o Teu Espírito Santo, e é esse que nos faz ser mais que vencedores. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és soberano, santo, santo de Israel. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Não sei como é que você tem se sentido. E se você tem se sentido como um vale de ossos secos, talvez impossibilitado de tantas coisas, querendo, buscando, mas talvez se sentindo aprisionado diante de tantas coisas. Quero dizer para você, querido, segundo a palavra do Senhor, a partir de hoje vai existir liberdade na tua vida. A partir de hoje você vai sair do túmulo, conforme diz a palavra de Deus. Você vai tomar a atitude de sair do túmulo, e você vai em direção da tua vitória. Você vai em direção ao Senhor Jesus. Você vai em direção ao Senhor teu Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, ó Deus, em nome desse que entregou sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós, não simplesmente para que nós tivéssemos uma vida humana, mas para que nós tivéssemos vida na Tua presença. Pai querido e Pai amado, assim como diz a Tua palavra, Senhor, nessa noite, oh Senhor, assim como esse profeta, Senhor, o servo do Senhor, o profeta Ezequiel, ele olhou, Senhor, ele viu essa imensidão de ossos, Senhor, ossos que simbolizavam, Senhor, a nação, ossos que simbolizavam, Senhor, um povo que até então, Senhor, antes disso, era um povo que tinha esperança. Até então, Senhor, antes disso, era um povo que tinha uma certa expectativa, que tinha desejos, que tinha projetos. Oh Senhor, mas através de um aprisionamento, Senhor, através até mesmo de um deslize, através até mesmo de uma brecha, através, Senhor, de uma escravidão, Senhor, eles começaram a perder sua esperança, eles começaram a perder a expectativa, começaram a perder o desejo de crescer, começaram a perder até mesmo o desejo de um dia poder estar diante do Senhor, de um dia poder ouvir a voz do Senhor. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que não se cala, mas o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que fala para o vento, para o ar, para o mar, para a tempestade, e fala também para os ossos secos. E o Senhor tem falado para as nossas vidas. Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, poderosa, a Tua palavra viva, verdadeira, Senhor, Tua palavra que tem vindo, Senhor, de encontro às nossas vidas, Senhor. Oh Deus, e que ainda que haja, Senhor, algo, Senhor, seco, Senhor, sequíssimo até mesmo, Senhor, independente de quanto tempo, Senhor, faz que esses ossos, que essa vida, Senhor, esteja, Senhor, seca, Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele Deus que restaura, levanta, põe de pé.
e põe na condição de soldado, põe na condição de vitorioso, põe na condição de mais que vencedor. E onde quer que nós estejamos, Senhor, nós queremos louvar a Ti, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, que o Senhor fez tudo com um propósito, para que saibam que o Senhor é Deus, independente, Senhor, de onde nós estejamos. Nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos bendizer a Ti, nós queremos dar graças a Ti e levantar o nome do Senhor, o nome do único, o nome do verdadeiro Deus, o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Deus. Continue com seus olhos fechados, querido. Continue com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. Continue com seus olhos fechados. Não se afaste do Senhor. Diga isso a Ele. Perto. Perto quero estar. Diga ao Senhor, junto aos Teus pés. Junto aos Teus pés. Diga, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, venho Te ofertar. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, Senhor. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. O Senhor, recebe nosso louvor, Senhor, nessa noite. Sua adoração, Senhor. Levante as suas mãos ao alto e diga: Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei, Senhor. Para sempre, Senhor. Para todo sempre. Oh, Jesus. Somente a Todo Ti, sempre, Senhor, nós queremos Te louvar. Tu és Deus da nossa vida. Tu és Deus da nossa salvação. Deus que nos põe de pé. Aleluia. Perto quero estar. Junto aos Teus pés, Senhor. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior. Pois prazer maior não há. Estar na Tua presença, Deus. Que me render e Te adorar. Oh, Senhor, tudo que há em mim, recebe nessa noite. Tudo que há em mim, recebe como oferta, Deus. Quero Te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Oh, Senhor, nós não somos apenas servos, somos Teus amigos. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Senhor, seus amigos Te louvam, os amigos, Senhor, Te adoram. Oh, Senhor, Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Meu Deus, Senhor. Seja no monte, Senhor, seja no vale, para sempre. Somente Teu nome, todo tempo, por toda a nossa vida, Senhor, nós queremos declarar isso. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Oh, Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias.
Ti, Senhor Jesus. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus, o único e verdadeiro Deus, aquele Deus que levanta o caído. Somente a Ti, Jesus, o Deus da vida, somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Você pode aplaudir o Teu Senhor, o Teu Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, somente a Ti, Senhor. Somente a Ti nós damos a honra, nós damos a glória. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, a Ti seja o nosso louvor. Por aqui na casa do Senhor, porque cremos na palavra do Senhor e sabemos que Ele é fiel e justo para fazer aquilo que está no nosso coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar uma oração ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Maravilhosa é a Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque somos mais que vencedores, porque estamos aqui na Tua casa, Senhor, porque o Senhor nos livrou, nos guardou e nos trouxe até aqui, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido fiel e justo para conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos proclamar o Teu nome nesta noite, queremos engrandecer, queremos entoar um louvor a Ti, ó Deus, porque fomos para isso que fomos criados, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, em cada coração nesta noite, ó Pai, porque cremos, Senhor Jesus, na Tua palavra, porque fala, Senhor Jesus, se buscarmos o Teu reino, o Senhor vai acrescentar, Senhor, tudo aquilo que o nosso coração necessita, ó Pai. Por isso estamos aqui nessa noite, ó Pai, porque cremos, Senhor, na Tua palavra e no Teu poder. Passeie no nosso meio, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha tocar no nosso coração, ó Pai. Queremos engrandecer o Teu nome, Jesus, e proclamar a Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos entoar uma canção ao Senhor, dizer que nós precisamos do milagre do Senhor, mas nós confiamos e sabemos que o melhor está por vir. Amém? Glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora e chama para fora, ressuscita-me. Deus, te perdoo. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
As cenas do Apocalipse são terríveis, são aterradoras, nos causam tanto medo que fechamos os nossos olhos para elas, a ponto de nem querermos ler o tal livro. Acalentamos nossos sentimentos com a ideia de que aqueles terríveis tormentos não são para nós, que eles foram feitos para dias muito distantes, e por isso podemos ficar sossegados que estamos salvos e seguros em nossos casulos de seda. Mas será isso verdade? As cenas do Apocalipse não são para nós? A Bíblia nos aponta que sim. A nossa geração passará pelas cenas do Apocalipse. Como sabemos disso? É simples. Ouça o que Jesus disse sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem você acha que é a figueira? É uma árvore comum? Não. A figueira é o Estado de Israel, que foi restabelecido em 1948 e aí começou a florescer. A partir de 1948, começa-se a contar uma geração. A geração que vai passar pelo arrebatamento da igreja e pela grande tribulação. Uma geração na Bíblia é de 70 anos. Mas há casos em que uma pessoa vive até 116 anos ou mais. Então, fazendo as contas, o arrebatamento e o início da grande tribulação estariam entre 2018 e 2064. Vejamos os seguintes cálculos. Pela idade mínima da vida de uma pessoa, que são 70 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2018. Pela idade máxima da vida de uma pessoa, que são 116 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2064. Pela média entre as duas idades, 70 e 116 anos, que são 93 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta do ano 2041. Veja bem, amigos, que Jesus permitiu que soubéssemos a época, mas não o dia e hora desses acontecimentos. Vejamos o que Jesus nos diz. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Seems to have taken place at the same time all over the world, just about 25 minutes ago. Suddenly and without warrants of these disappearances have not been declared war on the planet, and some feel it to be a spectacular judgment of God. The United Nations is in a special emergency session. Mas convém que fiquemos de sobreaviso e estejamos preparados para que aquele dia não nos pegue de surpresa como um ladrão. Como disse Jesus, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não devemos ficar como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-nos em casamento, e despreocupados com a vinda do Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca,
e não perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As cenas do Apocalipse nos levam ao inevitável confronto com o Anticristo. Esse confronto está muito mais perto de acontecer do que alguém possa imaginar. Mas quem é esse Anticristo? De onde o Anticristo virá? O que a Bíblia nos fala sobre ele? Primeiro, a Bíblia nos diz que o Anticristo nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. O Anticristo nega tanto o Deus Pai como o Deus Filho. Quem é hoje que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o nosso Salvador? Se você for procurar na maçonaria, você vai encontrar a resposta no lugar certo. Eles negam a divindade de Cristo e negam também ao seu Pai, o Deus Criador Yahvé. Albert Pike foi um general na Guerra Civil Americana. Ele é considerado o Papa da maçonaria, pois detinha o título de Sumo Pontífice. Ele escreveu o livro Moral e Dogmas, considerado a Bíblia maçônica. Ele diz em seu livro que Lúcifer é Deus, o Deus do bem, e que o Deus da Bíblia é o Deus do mal. Thomas Jefferson, um maçom e um dos presidentes dos Estados Unidos, reescreveu a Bíblia, retirando dela todas as palavras que se referiam a Jesus. Ele levou 16 anos. O que ele fez foi retirar linha após linha da Bíblia de tudo o que Jesus disse. Era só isso que ele queria, o que Jesus disse, não dos outros intérpretes. E depois a distribuiu a todos os templos maçônicos. Portanto, um maçom não precisa de Jesus, pois eles têm Lúcifer como seu anjo de luz. E por isso, um maçom é iluminado e se torna igual a Deus. Na maçonaria existe uma Bíblia, mas ela não tem Jesus. Portanto, é muito provável que o Anticristo será um maçom. Ah, tá, tudo bem, que ele seja um maçom, mas o Anticristo será também um judeu? Não é provável que o Anticristo seja um judeu. Pelo menos não um judeu declarado. Porque o Anticristo fará um pacto com Israel durante 7 anos. E no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto e se voltará contra Israel. Portanto, um judeu não iria contra o seu próprio povo. Porém, há um problema em o Anticristo ser um gentio, pois Israel aceitará o Anticristo como seu verdadeiro Messias, que eles tanto esperam. Então, para ser aceito por Israel, o Anticristo obrigatoriamente terá que ter em suas veias correndo o sangue real da casa de Davi. Ou seja, ele poderá ser até um gentio, desde que tenha em suas veias o sangue real da linhagem do rei Davi. Existe hoje algum gentio não judeu com esse perfil? Sim, o príncipe Charles e seu filho William, da dinastia Windsor, da Inglaterra. Eles se declaram descendentes da linhagem judaica, provavelmente da casa de Davi. Os da dinastia Windsor
são os únicos gentios hoje com sangue real que remontam ao rei Davi. E além disso, todos sabem que o príncipe Charles é grão-mestre da maçonaria. Agora veja a estranha coincidência. Na maçonaria, o Templo de Salomão tem um papel fundamental em seus ritos e mistérios. Certamente haverá alguma relação entre o templo maçom e o anticristo. Fala-se de um Cristo maçônico que surgirá nos últimos tempos. Lemos em um famoso site a seguinte matéria: a maçonaria sempre planejou obter o controle do Monte do Templo, o monte onde hoje se encontra a Mesquita de Omar, em Israel, para que possa reconstruir o Templo de Salomão. Assim que eles reconstruírem o templo, o Cristo maçônico aparecerá na terra, afirmando ser o Messias judaico por quem Israel tem aguardado. Porém, esse Cristo será o anticristo bíblico.